gente. Bom, eu sou Alexandre, seu professor de Sociologia. A gente está falando do primeiro ano. Eu espero que vocês do primeiro ano, vocês gostem da Sociologia. Sociologia começa, né? A gente não tem no oitavo, no nono, no sétimo ano. E aqui, então, a gente vai começar a trabalhar alguns temas muito importantes. Quando você olha o PET 3, a gente vai ver que a gente vai trabalhar muito com violência e criminalidade. E eu espero também que os alunos do terceiro ano também estejam assistindo essa aula do primeiro, porque você não pode deixar para trás esse conhecimento que a gente trata aqui se você for querer ter um bom desempenho no Enem. E na vida também, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, violência e criminalidade. Não é tudo a mesma coisa? Você já parou para se perguntar? Será mesmo? Bom, pensa um pouquinho. Nem toda violência é crime. Nem todo crime é violento. Faz um esforço aí. Crime não envolve sempre violência? Você pode perguntar. Será que todo crime envolve violência? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando nós falamos nas áreas de humanas, principalmente quando a gente fala dentro da sociologia, a palavra sempre é complicado, ok? A gente lida com o humano. E a gente não pode dizer sempre, porque o humano ele tem sempre um pouco do imponderável, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, crimes violentos. Eu posso citar alguns rapidamente aqui, ó. Assassinato é um crime violento, agressão física é um crime violento, estupro é um crime extremamente violento. Violento em que sentido? Violento no sentido que existe uma força física, existe uma violência, existe uma agressão, ok? Mas a gente também pode falar de crimes não violentos, como, por exemplo, o furto, a corrupção, o assédio moral. São crimes, mas não estão envolvidos com violência. Por exemplo, o furto é aquele ato que você simplesmente vai lá, a pessoa vai lá e pega alguma coisa de alguém sem ninguém ver. Isso é um furto. A corrupção não necessariamente está envolvido com violência, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui mais para frente. Mas você pode se perguntar, mas toda violência é crime. Será que toda violência é crime? Imagina a seguinte situação. Você está na rua, esse é você, e de repente tem um agressor. Ele começa a te agredir, seja qual seja o motivo, de repente pode ser um assalto, de repente pode ser um sequestro, pode ser qualquer coisa. O importante é você e um agressor. De repente você nota que a única coisa que você pode fazer para se desenvencilhar, para salvar a sua vida, para fugir desse agressor, é também utilizar a violência. Nesse caso, você pode utilizar a violência e você pode, inclusive, machucá-lo. Você pode, inclusive, de repente, o agressor ele pode vir até a morrer nesse processo. Essa violência que você usou é uma violência criminosa? Não. Então, a gente não pode dizer que toda violência é crime, ok? A gente também pode falar de outros tipos. Então, vamos lá. Violência verbal. Dependendo do que você fala, da maneira como você fala, o conteúdo daquilo que você está falando, aquilo pode ser extremamente violento. Mas se você não estiver falando, verbalizando, expressando coisas como crimes de ódio, coisas como racismo, isso não é considerado crime. O racismo a gente sabe que é considerado crime. Então, a gente precisa levar em consideração que nós temos toda a liberdade de se expressar. Você tem toda a liberdade de se expressar. Mas a partir do momento que você se expressa, você pode ser responsabilizado por isso. Você não pode simplesmente falar coisas racistas, por exemplo, incitar crimes de ódio, como eliminar um grupo inteiro, porque você não gosta daquele tipo de grupo social, daquela determinada população, e achar que isso não é considerado crime. É crime, sim. Violência psicológica. Bom, violência psicológica, ela não tem uma força física envolvida, por mais que as pessoas que sofrem violência psicológica, muitas delas somatizam, né? O que é? Por mais que ela não envolva o corpo, ela sente dentro do corpo, tá?
Violência psicológica não é tipificado como um crime, mas a gente já em 2018, na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é uma lei específica contra a violência doméstica, a violência de gênero, ela já colocou que a violência psicológica ela é um tipo de crime. É aquele marido, aquele companheiro, que muitas vezes, de repente, ele nem se utiliza muito da violência física, mas se utiliza muito desse tipo de violência psicológica, que é, sim, muito violento. Outra coisa, quando a gente ouve relatos de pessoas que sofreram por agressões muito violentas, como, por exemplo, na ditadura, eles costumam dizer que a violência, a tortura que eles receberam, eles até conseguiram superar. Mas a violência, a tortura psicológica permanece, tá? Mas as leis sempre combaterão a violência. De novo essa palavrinha aqui, sempre. Sempre que você vê essa palavra aqui, você desconfia dela, tá legal? As leis sempre combaterão a violência. Olha, vamos dar um pouquinho rever um pouquinho do que a história fala pra gente. Por exemplo, existiam leis durante a escravidão que regulavam o comércio de escravizados. Era lei. Não era proibido por lei você ter escravizados. Você encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, em período recente, coisa de 50 anos atrás, você encontra leis específicas lá nos Estados Unidos que proibia casamento de pessoas brancas e pessoas negras. Pessoas brancas e negras, dependendo daquele estado onde tinha aquela determinada lei, elas poderiam ser presas e eram presas. A segregação de espaços. Existiam leis, por exemplo, no Apartheid, lá na África do Sul, de segregação de espaços. Se de repente uma pessoa de um grupo, no caso lá no Apartheid, pessoas negras frequentassem determinados espaços, elas podiam ser penalizadas por aquilo. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui ainda na Alemanha, na Alemanha nazista. Existiam leis de esterilização de negros, de ciganos. Eram leis extremamente violentas porque eles queriam eliminar de uma vez por todas todo um grupo social. Percebe o quanto que isso é violento? E a retirada de todos os direitos dos judeus? Você acha que foi como? Foi através de lei. De uma hora para outra, na Alemanha nazista, se tem leis para retirar direitos de pessoas como professores, advogados, médicos, que por ter uma origem judaica, de uma hora para outra, não tinha mais direito nenhum. Foi a partir de leis como essa que a violência reiterada de Estado, no caso na Alemanha, que provocou o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus mortos. Foi a partir de leis. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. A ideia é de que a gente precisa perceber que a noção de violência e crime, ela se modifica no espaço e no tempo. O que nós consideramos hoje como crime e o que nós consideramos hoje como violência, pode ser que no passado não era considerado crime e violência. Basta a gente ver como que a gente tinha algumas leis do passado e a gente percebe que isso hoje é inadmissível. Da mesma forma, a gente consegue começar a perceber que no futuro, talvez, algumas coisas que hoje nós não consideramos como crime e nem como violência, talvez venham a ser crime e violência. E tem também a diferença geográfica, por isso que eu falei de tempo e espaço. Dependendo do lugar do país, o lugar do mundo, o que é considerado crime violento se modifica. Os crimes o que nós tipificamos de crimes aqui no Brasil, o que nós entendemos de violência aqui no Brasil, pode ser que na Índia seja completamente diferente. Então, percebe que tem toda uma motivação cultural, um jeito de olhar o mundo, um jeito social de olhar o mundo? Tá. Tanto é que as leis se modificam, que, por exemplo, nós temos novas leis, a lei contra a homofobia, a lei contra o racismo, a lei da violência contra a mulher. Eram leis
que não existiam. A violência existia, mas a gente só conseguiu encontrar como leis e a noção de violência com o passar do tempo. Leis, por exemplo, agora que instituem direitos antes negados, como o direito ao voto, o direito à adoção. Determinados grupos não tinham direito de votar, não tinham direito de adoção. E, obviamente, que não ter direitos é também uma violência. Então, podemos dizer que corrupção é crime sem envolver violência, certo? E aí, o que você acha? Bom, corrupção. Eu coloquei aqui esse quadro, tá? Que estão vários, porque quando a gente fala em corrupção não é uma coisa única. Então, vamos de novo na pergunta. Podemos dizer que corrupção é crime sem envolver violência? Diretamente não. Mas, quando nós falamos em corrupção, não tem como falar apenas como uma única forma de corrupção, tá? Não é um único crime, é algo extremamente complexo. Eu coloquei alguns aqui, a ativa, a passiva, a corrupção eleitoral, a facilitação de contrabando, o peculato. Mas veja, tem ali também a prevaricação e a condescendência criminosa. Dá uma pesquisada depois do que é a condescendência criminosa, aí você vai ver que parece muito aquela passada de pano. Mas prevaricação, o que é? É como, por exemplo, um agente da lei, pode ser um exemplo qualquer, mas não necessariamente tem que ser um agente da lei, ele simplesmente vê um crime acontecendo, esse crime pode ser inclusive um crime violento, e decide não agir. Ele prevaricou. Então, perceba só que por mais que a corrupção não esteja envolvendo a violência, ao ato de praticar pode levar a inúmeras violências. Mesmo porque toda vez que nós falamos de corrupção, toda vez que a gente fala de corrupção, a gente vai falar do quê? Desigualdade. Tá? Só como curiosidade, corrupção vem dessa palavra aqui, vem do latim cor e rupta, ou seja, significa a ruptura do coração. O que é isso? É uma quebra de confiança. Por isso que a corrupção é realmente algo muito ruim na sociedade. É quando a sociedade não mais confia, as pessoas, né, não mais confiam uns nos outros. Agora, como é que você quer resolver o problema da corrupção? Basta dizer uma lei ali é proibida a corrupção? Não, né, gente? Primeiro, a gente tem que entender qual que está acontecendo, como que ele está acontecendo, por quem é que está fazendo, quando está acontecendo, onde. Então, a gente tem que agir de uma maneira muito mais específica, você tem que entender melhor. Então, peraí, então se você fala que corrupção tem a ver com desigualdade, há alguma relação entre violência e desigualdade? Essa é uma pergunta que, por exemplo, você encontra lá no começo do PET 3, ok? A professora Lorena, que colocou um texto dela lá, ela vai falar justamente sobre isso daí, olha. Violência e desigualdade tem alguma relação? Aqui a gente vai entrar, então, numa questão mais conceitual, beleza? Vamos entender a sociedade como se fosse um organismo, tá? Imagina um corpo. O que um corpo tem? O corpo tem várias células, vários órgãos. Para o corpo funcionar bem, todos os órgãos, todas as células também precisam funcionar bem. O que acontece quando, de repente, um determinado órgão não está funcionando bem? Ele começa o quê? A adoecer. O corpo como um todo adoece. Quando nós falamos uma sociedade como um organismo vivo, como um corpo, significa que se alguma instituição ou se a sociedade, alguns grupos, qualquer coisa dentro da sociedade não está funcionando normalmente, não está funcionando como deveria, ela começa a adoecer. Qual que é o nome que nós damos para isso? Anomia. Anomia é o adoecimento da sociedade. Ok? Qual que é um dos sintomas? Quando a gente fica doente, nós temos sintomas. E a sociedade? Um dos sintomas pode ser a violência. Um dos. Como é que nós tratamos, né? Quando nós sentimos dor, alguma coisa assim no nosso corpo? A gente vai e toma um remédio. Qual que é o remédio na sociedade? Muitas vezes esse remédio pode ser o prescrito, pode ser as leis ou pode ser a polícia. Qual que é o problema, então, de você simplesmente utilizar esse remédio para tratar aquele sintoma? Porque muitas vezes nem as leis, nem as polícias atuam na fonte do problema. Muitas vezes atuam no problema, mas na fonte não. Qual que é o problema disso? Se você não atua na fonte do problema, esse problema
vai acontecer. Se você não atuar na fonte da violência, esse problema vai acontecer. Ok? Então você pode dizer que se diminuirmos a desigualdade, diminuímos a violência. Não é tão simples assim, mas vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Fonte Banco Mundial 2018. Brasil, 8º país mais desigual do mundo. Fonte ONU 2016. Brasil, 9º em homicídios intencionais no mundo. Então, você começa a perceber que Brasil, 8º mais desigual, Brasil novo mais violento com relação a assassinatos, que existe alguma relação aí? Sempre existe uma relação de desigualdade e violência. O que a gente pode dizer, com grande chance de certeza, é que toda vez que a desigualdade aumenta, a violência também vai aumentar. Isso quer dizer que basta eu diminuir a violência, que a desigualdade vai também diminuir igual? Vamos dar uma olhada aqui? Gráficos, tá? Eu peguei esse gráfico aqui, também é do IPEA Data. E aqui, nesse gráfico, a gente vai ver duas metades, né, para a gente ficar mais claro. A gente tem aqui duas linhas. Uma é a linha azul e outra é a linha vermelha. Ok? A linha azul é o quê? Mostra a desigualdade. E a linha vermelha? A taxa de homicídios. Perceba na primeira metade ali, olha. Conforme a desigualdade aumenta, olha lá, a linha azul aumenta, o que acontece com a taxa de homicídios? Aumenta. Aumenta quase que na mesma proporção. Beleza? Só que chega num determinado momento, aqui no Brasil, que a desigualdade começa a diminuir. Olha lá, a linha azul caindo. Mas a taxa de homicídios cai na mesma proporção? Não. Dá até uma aliviada, mas não cai na mesma proporção. Por quê? Porque por mais que a desigualdade seja absolutamente importante para conter a violência, você não pode simplesmente achar que basta isso. Você tem que atuar sobre o crime organizado, tem o narcotráfico, tem a guerra entre facções, tem o acesso descontrolado a armas. Então não é tão simples assim, mas é uma das condições, tá? Aqui. Você também precisa entender, será que essa violência acontece de maneira igual em todos os lugares? É para isso que a sociologia serve, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é um outro gráfico também da Atlas da Violência do ano passado, 2019. O que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer aqui. Aqui embaixo, municípios acumulados, que vai de 0 a 100%. Nós temos mais de 5.000 municípios, eu acho, né, no Brasil. E aqui é homicídios acumulados. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Ele está dando para a gente algumas pistas. Olha, metade dos assassinatos acontecem em 2% das cidades. Metade de todo esse assassinato que a gente tem está concentrado em 2% das cidades. Isso quer dizer, então, que você precisa, para resolver o problema da violência, você precisa agir de uma mesma forma em todos os lugares? Será que nesses 2% dos municípios, os problemas que levam a esse tipo de criminalidade, eles não são tipos específicos? Então a gente precisa de remédios específicos, tratar esses sintomas de maneiras específicas? E aqui a gente tem outro dado, 75% dos municípios concentram apenas 11% dos assassinatos. E uma das coisas que a gente precisa falar é sobre esse diagnóstico dos homicídios do Brasil, feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vai falar sobre sociabilidade violenta. O que isso quer dizer? É a maneira violenta que nós temos de resolver conflitos. Perceba só, é a partir daí que nós temos, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público dando essa informação. De 25% a 80% dos homicídios no Brasil são cometidos por motivo fútil. O que é isso? É a pessoa que brigou no trânsito e deu um tiro no outro, é a música que escolheram para a festa, é o churrasco que a pessoa que achou que a carne estava dura, foi lá e resolveu o problema dando um tiro no outro. Não é dessa forma que a gente resolve conflitos. Então, não existe solução única, ok? Mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, educação ela está ligada à desigualdade, você precisa disso,
para diminuir a desigualdade, você precisa de educação para você conseguir resolver conflitos de maneira não violenta. Então, a educação atua sobre a sociabilidade violenta e a educação também atua sobre a corrupção. Inúmeros estudos, inúmeros estudiosos falam e são muito certeiros nisso. A corrupção só diminui a partir do momento que existe um investimento na educação. Obrigado, até mais.